Olá, sejam todos bem-vindos ao Top Tube Famosos e trazendo para vocês uma informação sobre Gleisi Hoffmann. É isso mesmo, Gleisi Hoffmann está sem saída. Ela disse o que queria, falou o que pensava, acusou e caluniou um dos maiores empresários do Brasil a fim de destruir Jair Messias Bolsonaro. Mas não foi isso que ela conseguiu. O que ela conseguiu, você vai saber agora aqui no Top Tube Famosos. Então fique com a gente e é agora. Este é o Top Tube Famosos. Sem saída, Gleisi Hoffmann agora investigada pela Polícia Federal e sem foro privilegiado. Você vai entender isso agora conosco aqui no Top Tube Famosos. Durante as eleições, Gleisi Hoffmann disse o que queria sobre Jair Messias Bolsonaro e também acusando Luciano Hang, dono da rede varejista Havan. Mas o que ela não esperava é que agora ela fosse investigada. O Ministério Público Federal pediu que a Polícia Federal investigue Gleisi Hoffmann. E o mais grave está por vir. Luciano Hang pediu que ela esteja totalmente fora do foro privilegiado. Ah, mas isso é possível? Isso será possível sim, e você vai entender aqui conosco. O Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, ajuizou na Vara Cível de Brusque, em Santa Catarina, um pedido para que Gleisi Hoffmann o indenize em R$1 milhão por danos morais. A defesa argumenta que Gleisi chamou Hang de nazista e canalha. Imputou a ele a prática de crime de caixa 2 para a campanha eleitoral e afirmou que é integrante de um esquema criminoso. Os advogados pedem R$250 mil para cada um dos 4 ilícitos praticados. Em discurso da presidente do PT em 18 de outubro, em Curitiba, em evento denominado Plenária da Frente Suprapartidária pela Democracia. E ali, o financiamento ilegal. Pior, além de utilizar um meio de comunicação de forma ilegal, como utilizar um WhatsApp, o financiamento é ilegal. É caixa 2 na veia. O que esse dono da Havan tá fazendo? Aliás, um nazista esse cara, né? Nazista e canalha. É isso que ele é. O que ele está fazendo é ilegal. Ele tem que prestar contas do que ele está fazendo. Aliás, deveria ser pedida a prisão preventiva dele e de todos os empresários que participam desse processo para que não continuem fazendo o que estão fazendo. Isto são palavras de Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann chamou Luciano Hang de nazista, canalha, disse que ele estava tendo práticas ilegais e que deveria ser um pedido de prisão preventiva para ele e para os outros empresários que estavam ali auxiliando, ajudando na campanha de Jair Messias Bolsonaro. Ela ainda disse: essa gente está com um esquema criminoso montado. Ou seja, Gleisi Hoffmann acusa o dono da Havan de pertencer a uma organização criminosa. E agora vem à tona toda esta bagunça feita por Gleisi Hoffmann, que vai gerar sim uma nova condenação, uma então condenação à presidente do PT. Claro, não tem mais para onde correr. Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, foi sim um homem que recebeu a ajuda de brasileiros, de empresários que estavam indignados com a situação de roubalheira no país. Mas isto foi totalmente legal. Foi totalmente legal e provado e atribuído como legal pelo próprio TSE. Mas a fala de Gleisi Hoffmann não ficará em branco. A fala de Gleisi Hoffmann, as acusações contra este dono da Havan e contra outros empresários vai ter consequências para a então senadora. Ela teve que tentar se eleger como deputada federal porque sabia que não alcançaria o número de votos necessários para chegar ao Senado novamente.
A defesa destacou que a fala de Gleisi Hoffmann foi gravada e veiculada por inúmeros meios, inclusive publicada nas redes sociais da própria ré. A ofensa ocorreu durante um discurso de campanha política, dissociado do mandato da senadora e com o exclusivo intento de atingir a honra de Luciano Hang. Ou seja, o mais grave que nós queríamos trazer e o justo a se fazer vem agora. A continuação desta notícia é o mais importante a ser trazido para você. A PF vai então, a pedido do Ministério Público no Paraná, instaurar o inquérito sobre as ofensas da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a Luciano Hang. Não ficará somente em processo ali entre juiz, promotores, advogado de acusação, advogado de defesa, não. Agora, o Ministério Público Federal do Paraná pediu que a Polícia Federal instaure um inquérito sobre as ofensas da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a Luciano Hang. Estas ofensas proferidas por Gleisi Hoffmann durante o ato de campanha em outubro em favor de Fernando Haddad, onde ela chamou o empresário de nazista e canalha. Agora, ouça bem isso. Por que nós colocamos aqui investigada pela PF e sem foro privilegiado? Porque é exatamente isso que vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer com Gleisi Hoffmann. Não tem para onde correr, não tem onde se esconder, porque Luciano Hang agiu de uma maneira que deve ser levada em consideração em muitos outros episódios em que Gleisi Hoffmann tem falado o que quer. Na queixa, Hang aponta crime de injúria e pede que o caso tramite na primeira instância, alegando que o caso não se relaciona ao mandato e que não há imunidade parlamentar, ou seja, não tem nada a ver com o cargo dela no Senado da República. Não estamos falando de que Gleisi Hoffmann recebeu propina, não estamos falando de que Gleisi Hoffmann recebeu benefícios de alguma empresa, benefícios indevidos. Estamos falando aqui que ela, fora do papel de senadora da República, ela como uma militante petista, ela como uma mulher que estava fazendo campanha política para o PT, decidiu por sua própria conta, por sua própria vontade, atacar aqueles que estavam do lado de Jair Bolsonaro. Além de atacar o próprio Jair Messias Bolsonaro, ela chamou outros empresários que estão ao lado de Jair Messias Bolsonaro de nazistas, de pertencentes a uma organização criminosa, os chamou de canalha, denunciou, dizendo que eles estavam em operações ilegais. Ela cometeu crime de injúria. E este crime não tem nada a ver com o seu papel como senadora. Não estamos tratando de nenhum fato ligado ao Senado Federal. Então, Gleisi Hoffmann, não existe foro privilegiado, não existe imunidade parlamentar. Ela não pode dizer o que ela quer. Ela não pode ofender as pessoas e se esconder atrás do Senado Federal, atrás do seu cargo como política do nosso país. Como político, ela vai ter que prestar, sim, contas de tudo que falou, não só a Luciano Hang, mas a todos aqueles que ela ofendeu, inclusive a Jair Messias Bolsonaro, porque não se trata, neste caso, de nenhuma relação com o mandato dela como senadora e não há imunidade parlamentar. Ou seja, Gleisi Hoffmann se comprometeu muito ao atacar com injúrias, com calúnia, com difamação Luciano Hang, porque ele decidiu sim levar isso à corte. E agora o Ministério Público Federal já pediu à Polícia Federal a instauração de um inquérito. Gleisi Hoffmann sendo investigada agora pela Polícia Federal e sem foro privilegiado. É isso que deve ser feito, sem foro privilegiado, sem imunidade parlamentar. Por quê? Porque o PT tem feito o que ele quer.
tem dito o que eles querem, tem xingado, tem caluniado, tem aprontado, tem atacado até mesmo a justiça do nosso país e nada tem acontecido, mas mexeu com a pessoa errada, mexeu com as pessoas erradas. Agora, Gleisi Hoffmann, vai ter que prestar conta de tudo que você falou, vai ter que prestar conta para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a Corte do nosso país, porque aqui não vai ter mais brincadeira. Aqui PT perdeu a vez e nós estamos em defesa da nossa nação. Caiu Gleisi Hoffmann, sem saída, investigada pela PF e sem foro privilegiado. É isso que o Brasil quer, é isso que a justiça quer nesta nova nação que será governada por Jair Messias Bolsonaro. Nós somos o Top Tube Famosos, contamos com seu comentário.